Em outubro do ano passado, numa matéria na Money Times, com o seguinte título: criamos uma brisanet em número de usuários a cada semestre. Esse foi o título dessa matéria. Na verdade, uma entrevista do CEO da Oi com a Money Times. E aí a matéria dizia o seguinte: a Oi é uma das empresas mais badaladas da Bolsa, por maus e por bons motivos. Alguns a consideram uma furada, visto o desempenho dos últimos anos. Mesmo após anunciar seu plano de reestruturação com foco em fibra ótica, os papéis não engataram. Desde 2016, quando entrou com o pedido de recuperação judicial, que foi aprovado em 2017, as ações derreteram 40%. Só nesse ano, a matéria do ano passado, só nesse ano a queda supera os 42%. Porém, outros tantos veem a empresa descontada, visto o potencial de geração de valor com a sua nova empresa de fibra ótica Vital, que é uma parceria com o BTG Pactual. Com a quarta maior rede móvel do Brasil e com o declínio da telefonia fixa, a empresa viu que o melhor era focar na fibra ótica. O grande diferencial da empresa é sua estrutura de fibra. Nenhuma outra operadora tem a infraestrutura que a gente tem, diz o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, que conversou com exclusividade com a Money Times. Resolvi resgatar essa matéria, essa entrevista, né? É sempre bom de vez em quando revisitar essas entrevistas para ver o que é que mudou, né? Qual o cenário para a Oi que você traça para os próximos anos? Perguntou o repórter. A Oi, com o foco em fibra ótica, está dando um passo audacioso, mas vimos esse passo funcionar em outros países. Esse foco da nova Oi permite que ela volte a ter uma perspectiva de crescimento. Ela começa uma nova vida com uma receita da ordem de 9 bilhões, mas que tem um potencial de crescer para um patamar de 15 até o fim de 2024. É a volta ao crescimento. Então, essa nova Oi, saindo da recuperação judicial, ela começa com uma receita da ordem de 9 bilhões de reais e deverá chegar ao final de 2024 com 15 bilhões de reais. Esse é o planejamento do Rodrigo Abreu, o CEO da empresa. Vai ter uma companhia sustentável que vai gerar caixa novamente. A Oi passa então a ter dois grandes pilares. A nova Oi, focada em clientes, com baixíssimo investimento de capital, e a empresa de infraestrutura, que é a Vital, na qual somos sócios grandes. Olhando para o futuro, esperamos continuar a crescer muito na fibra residencial, na fibra empresarial e corporativa. Começamos com dezenas de milhares de usuários e vamos terminar esse ano com quase 4 milhões de usuários, isso ano que passou, né? Temos a intenção de nos tornarmos líder de fibra no Brasil. A ideia é chegar a 9 milhões de usuários e com isso puxar a receita. A Oi também pretende explorar todas as áreas de receitas adjacentes ligadas à fibra. É o que chamamos de além da conectividade. Isso envolve serviços de conteúdo, o marketplace, serviços com parceiros de educação, de saúde, de serviços financeiros, de logística e de atendimento ao cliente. Nós temos no grupo empresas que nos ajudam a fazer isso, como a Serrede, com 20 mil técnicos espalhados pelo Brasil, e com isso a gente vai criando uma rede de receitas que pode corresponder a 10% da receita total daqui a 3 anos. Também temos planos para diminuição de custos e aumento de eficiências, com relação à redução do tamanho da organização. E por fim, queremos envolver a concessão de telefonia fixa, que ainda tem muitas obrigações e custos que já não fazem o menor sentido. Possuímos a obrigação, por exemplo, de investir quase 200 milhões em orelhão, e a receita do orelhão é literalmente zero. Quando a Oi voltará a pagar dividendo?
Quando olhamos para a Vital, ela terá a característica de ser uma grande geradora de dividendos no futuro, porque é uma empresa de infraestrutura que gera um EBITDA muito alto. A ideia de qualquer empresa é ter geração de dividendos, mas no nosso caso a geração está um pouco no futuro, ainda para o pós-2024. Até lá, estamos equacionando a estrutura de capital. Não faria sentido pensar em geração de dividendos antes disso. No entanto, a Oi vai se beneficiar da distribuição de sua subsidiária e da monetização de nossa participação na Vital. Porque além de todo o potencial de geração de dividendos e até por causa disso, a Vital terá a possibilidade de fazer um IPO dentro de um período de curto e médio prazo com um potencial de valorização de nossa participação muito alto, porque é uma empresa só um instantinho que porque é uma empresa com um enorme potencial de valorização, possui todas as características para isso, é uma companhia que tem bastante previsibilidade de futuro. A fibra não vai desaparecer, muito pelo contrário, ela será cada vez mais necessária ao longo das próximas décadas. A Vital tem estabilidade de contratos, com contratos de longo prazo e terá crescimento, porque a demanda por fibra será muito grande. Aqui vale um recorte. Toda a antiga internet da Oi de cobre vai ser levada a zero, entendeu? A empresa vai levar aquela antiga internet de cobre a zero e será toda substituída por fibra ótica. Então, é importante entender isso, né? O cobre vai a zero, tudo substituído por fibra ótica. Vai fazer o quê, Clóvis, com esses fios de cobre? Isso vai ser tudo canalizado para reuso, né? Para programas de buscar um uso mais adequado deste material, considerando aí as práticas ESG, né, de sustentabilidade, de meio ambiente. Então é isso que vai acontecer, entendeu? Com esse cobre aí, vai ser colocado dentro de um contexto de reuso, né? Voltando à Vital, como ela é uma empresa de rede neutra, tem um potencial de utilização e monetização desses ativos muito maior. Possui todas as características para ser uma empresa com múltiplos atraentes, com boa geração de dividendos. Com isso, pegamos carona nesse crescimento para monetizar nossa própria participação acionária. Só a nossa participação na Vital é bem maior do que o nosso market cap, que é o valor de mercado. E quando olhamos para a participação futura, essa participação é maior do que a dívida e o market cap somados. Dentro de alguns anos, a Oi passa a ser uma empresa com 15 bilhões de receitas, com uma capacidade de geração de EBITDA interessante para uma empresa puramente de serviços. Logo após a Oi apresentar seu plano de negócios até 2024, as ações tombaram. Os investidores avaliaram que a alavancagem veio bem acima do esperado. Você acha que a preocupação faz sentido? Talvez a grande diferença da interpretação do caso se dê porque, se você olhar só a equação da nova Oi, sem considerar a Vital, é óbvio que estaríamos diante de um cenário preocupante. Agora, a nossa intenção é que a alavancagem da empresa esteja abaixo de 3 vezes em 2024, talvez na casa de 2,5, né? E justamente pela possibilidade que teremos de monetizar uma parte da nossa participação na Vital quando houver o IPO, né? Que certamente isso tem um potencial de contribuir muito com a valorização para a Oi. Quando foi feita a venda no ano passado, a Vital foi estimado o seu valor de 22,3 bi, a parte que cabe a Oi está na casa aí de 9 bilhões, né? Como será isso em 2024, no fim de 2024? Muito provavelmente a Vital estará valorizando muito mais, então a participação da Oi estará muito superior. Estará valendo quanto? 30 bilhões? 40 bilhões? O tempo vai nos mostrar, mas certamente haverá uma grande valorização. Lembrando que a Vital tem esse valor de 22,3 bi e vão ser feitos 30 bilhões de investimentos em expansão nos próximos 4 anos. Então, 22,3 bi de valor de mercado, mais 30 bilhões de investimentos.
isso tudo vai impactar com certeza no preço, no valor de mercado da empresa, né? Isso é importante entender. Essa monetização vai se dar porque não faria sentido vender integralmente a Vital, mesmo que isso nos possibilitasse ter uma alavancagem menor no início do período, porque nós estaríamos abrindo mão de 8 a 10 bilhões ao longo de 3, 4 anos. Isso não faz sentido, mesmo tendo que suportar uma alavancagem mais alta. Essa talvez tenha sido a grande questão que os investidores que possuem uma visão superficial da empresa precisam entender. Se olhar para a operação sem considerar a participação na Vital, você está desconsiderando o maior ativo da empresa. Nos últimos meses, 3 novas empresas de fibra estrearam na Bolsa. Como você avalia a chegada dessas novas empresas? Rodrigo Abreu disse, é óbvio que sabemos que a competição existe e vai continuar existindo, porém há espaço para vários competidores nesse mercado, até porque ele vai se tornar muito grande. Ele tem um ritmo de crescimento incrível e hoje, se nós olharmos para o que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, certamente o crescimento de fibra vai fazer com que a maioria das conexões de banda larga de velocidade alta no Brasil sejam conexões de fibra. Existem espaços de crescimento muito grande que vai ser ocupado por nós e também pelas operadoras regionais. Não é uma questão de quem é que vai ganhar, porque não vai existir monopólio de fibra. Mas, com o nosso modelo, temos vantagem de ser uma das únicas empresas que atua de fato no Brasil inteiro, com um nível de escala grande, com vantagens competitivas e um crescimento que nos permite ocupar a posição de liderança de fibra no país ao longo dos próximos 3 anos. Então, veja que há uma visão de muita lucidez por parte do Rodrigo Abreu nessa entrevista com relação a esse horizonte que a Oi tem pela frente, né, de perspectivas, de possibilidades. E aí ele disse, até 2024, queremos ser empresa líder em fibra residencial no Brasil. Se você somar os usuários de todos esses provedores regionais, certamente a posição deles será competitiva, mas vamos lembrar que são várias empresas, não uma só. Não temos visto que investimentos em ISPs são saudáveis. Nós temos visto que investimentos em ISPs são saudáveis. Porém, a soma de todos esses IPOs é menor do que o investimento de 1 ano de fibra da Oi até agora. É preciso entender essas proporções, as pessoas precisam fazer essas contas, levar em consideração esses números. A cada trimestre, nós conectamos mais de 300 mil clientes novos, disse ele. A cada trimestre, nós conectamos mais de 300 mil clientes novos. Naquela época, a Oi estava fazendo 100 mil casas passadas por mês. 100 mil casas passadas por mês, 300 mil no trimestre. Quando você olha para o maior ISP do Brasil, ele hoje tem 700 mil usuários, disse Rodrigo Abreu. Então, a Oi estava conectando 300 mil clientes, 300 mil clientes, casas conectadas, casas passadas não, casas conectadas, 100 mil por mês, né? 100 mil por mês. Dessa forma, em 2 trimestres nós criamos o maior ISP do Brasil. Quando olhamos para as 5 maiores do nosso país, a cada trimestre criamos um top 5 de ISPs do Brasil. Na prática, temos uma ordem de magnitude que nos ajuda muito nessa competição. O CAD declarou que a venda das operações móveis da Oi era um processo complexo, disse o repórter. Ele disse, olha, isso é um não evento, é óbvio que a operação seria considerada complexa. O CAD declarou que isso não significa nenhum julgamento de valor, essa é uma classificação técnica, pura e simples. O CAD possui 3 tipos de operação, o rito sumário, rito ordinário e o rito complexo, que é quando existe grande concentração de mercado. O rito complexo é uma classificação técnica. Nós já sabíamos disso desde sempre, que seria considerada uma operação complexa, significa que você define um prazo máximo, que no nosso caso vai até o final de novembro. Veja que a expectativa dele era que o CAD tivesse esse assunto, assim como a Anatel, finalizados em dezembro, ok? E isso foi o nosso cenário base. O presidente da TIM tinha a mesma visão, o Pietro Labriola, à época, que em dezembro estaria tudo resolvido. E veja que esse assunto acabou sendo adiado, e nós fizemos vídeos aqui falando a respeito de que essa procrastinação da Anatel e do CAD acabou empurrando para fevereiro,
março, né? Isso poderia atrasar a recuperação judicial da Oi, mas o Rodrigo Abreu também inteligentemente já fez a incorporação da Oi Imóvel, incorporando os ativos, já está se mexendo como se tivesse já tudo aprovado, né? E agora em fevereiro tivemos a finalização no CAD da venda da Oi Imóvel, que já tinha sido votada na Anatel também. O CAD já voltou à venda da parte da Vital, falta só a Anatel, esperamos que nas próximas 2 semanas, quem sabe, isso possa estar indo à pauta da Anatel e sendo votado, né? E aí o Rodrigo Abreu disse, para mim a maior desinformação de notícia que foi feita sobre o processo de RJ da Oi foi essa divulgação. Estamos acompanhando esse processo, fornecendo todas as informações necessárias, esperamos que o processo esteja finalizado até o fim do ano. Acabou caindo para o primeiro TRI, né? E aí o repórter disse, e o processo de 5G, como o senhor está vendo? O 5G é uma ruptura, eu diria que temos uma combinação de 2 tecnologias que fazem com que isso seja possível. É a fibra e o 5G. O 5G não existe sem fibra, ou seja, não existe 5G sem a Oi, sem a Vital. Isso é importante entender para ver como a empresa está bem posicionada do ponto de vista estratégico. Pelas altas velocidades precisa ser fibra. E aí então o principal benefício para a Oi de todo esse processo e criação do crescimento de 5G é exatamente isso, a possibilidade de estar disponibilizando a sua infraestrutura a serviço do 5G. A Vital será um grande player de provimento de fibra para todas as operadoras que vão atuar no 5G. Existe também a possibilidade de redes privadas de 5G e o Rodrigo Abreu já disse que está inserindo isso no planejamento estratégico, né? Ele também aí falou já no final da entrevista dizendo a Oi Soluções está também participando de alguns processos, fechamos um contrato público com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, onde vamos operar uma rede privada de 4G para o Estado dar suporte a toda a infraestrutura desse serviço e, portanto, as coisas estão avançando. Com relação aos investidores, eu gostaria de dizer assim, a mensagem que eu gosto de deixar é que, obviamente, o time da empresa, seja gestão ou conselho, acreditam no que estão fazendo. Temos um plano de médio e longo prazo, não é um plano de curto prazo. Não adianta imaginar que o investimento em Oi é um investimento que no próximo trimestre eu tenho uma possibilidade de mudança gigantesca e vou ter um retorno de curtíssimo prazo. Isso não é esperado, isso não é possível. Portanto, é preciso entender essa ideia do investimento a longo prazo. Isso é importante, né? E deixa eu ver o que mais ele falou aqui. Não adianta imaginar que o investimento da Oi é um investimento para o próximo trimestre. Não é essa a nossa visão de planejamento, principalmente em relação ao investimento em infra e telecom, que são investimentos de longo prazo. Sabemos que existe um nível de volatilidade que vem em função dessa presença enorme de pessoas físicas que tentam trabalhar com eventos, aprova, não aprova, vende ou não vende, cresce ou não cresce. Acreditamos que essas flutuações são naturais da operação de qualquer tipo de ação, mas no nosso caso se exacerba pela liquidez que a ação tem, uma das mais líquidas da Bolsa, e para que os investidores possam tomar decisões mais fundamentadas é necessário conhecer o caso com um pouco mais de detalhe. Não é um caso simples, tem vários componentes. Isso envolve o crescimento da nova Oi, a solução da concessão, o crescimento da Vital, o potencial IPO futuro, o crescimento da fibra. É a maior transformação corporativa da história do país até agora. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, essa foi uma entrevista que eu achei bacana, eu reli ela, foi de outubro de 2021, e queria, nesse domingo, voltar a compartilhar ela com vocês, para que vocês vejam, né, o raciocínio, a mente do CEO lá atrás e entender um pouco a evolução de tudo que aconteceu, como aconteceu, né? É importante a gente ter noção desse processo de evolução. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Quero finalizar dizendo a vocês que estamos com a nossa assinatura anual
é o nosso estudo de empresas, 7 empresas, Brasil, Estados Unidos, que a gente está disponibilizando esse conhecimento, esse conteúdo. Quem quiser adquirir, R$ 180, faz a assinatura anual e ela vai ser atualizada todo mês, mostrando informações sobre estratégia, perspectivas, como entender a evolução dessas empresas ao longo dos próximos anos, né? Então, é algo novo que a gente criou, está disponível, você entra pela plataforma Eduz e faz a sua assinatura anual. Um ótimo domingo para vocês, fiquem com Deus, descansem, aproveitem a família e uma excelente noite para todos e uma ótima semana que está por vir. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.